Entender a origem dos dinossauros é algo até controverso para os dias de hoje e para qualquer paleontólogo. Porém, novas descobertas recentemente revelam tudo isso e mostram a origem deste grupo. Eu sou o Lucas, sejam bem-vindos ao Discovery World Channel, onde iremos entender nesta primeira parte dessa série a origem dos dinossauros. Temos que ir a exatamente 250 milhões de anos, durante uma catástrofe global, a extinção do Permiano, a maior extinção de todas, conhecida como a Grande Agonia, que matou 90% de toda a vida terrestre do mundo, faltando pouco para todos os seres vivos serem erradicados e todas as formas de vida desaparecerem. Porém, os sobreviventes eram os sinápsidos, como Trinachodon, e os dicinodontes, que iam dar origem a um grupo chamado Dicinodontiforme, aonde são anomodontes, ou seja, sinápsidos que carecem de dentes, porém possuem um bico córneo, e também presas em alguns indivíduos que só os machos a possuem, com certeza para exibição sexual. Os dinossauros eles já não chegaram logo de cara. Um grupo antes começou a dominar. Os dicinodontes eram os grandes herbívoros do local e eram muitos em abundância, como o Lisowickia, o maior sinápsido não mamífero de todos, que podia pesar inclusive o peso de um elefante africano adulto. Lisowickia era um grande animal, se alimentava de vegetação rasteira e alta para poder complementar sua dieta. E outra coisa também é de que um grande predador existia naquelas regiões, os raios-suquídeos. Os raios-suquídeos são de uma linhagem diferente da dos dinossauros, apesar de que eles possuem características como bipedalismo, andando nas patas traseiras similar a um tiranossauro, mas eles não têm nada em comum. Outra coisa também é de que os ancestrais dos mamíferos também não brilhavam, como o Trinachodon, que era um sinodonte, um grupo de animais que futuramente daria origem aos verdadeiros mamíferos, e inclusive nós humanos e todos os animais atuais são sinodontes, como os mamíferos. Outra coisa também é de que o ancestral dos dinossauros aparece há exatamente 247 milhões de anos. Seu nome é Teleocrater radicus. O Teleocrater, ele foi uma espécie de ave metatarsário que se dividiu de uma linhagem muito antes dos crocodilos e dos dinossauros surgirem. Ele se dividiu da linhagem dos crocodilos, como dos raios-suquídeos e dos aetossauros, há muito tempo. Esse animal, ele é o elo perdido entre crocodilos e dinossauros. E uma característica que aponta é de que ele já possuía penas, algo de que outro grupo também possuiria, os avimetatassalianos, conhecidos como lagepetídeos. Os lagepetídeos possuíam penas no corpo, porém não era o que você pensa. Eram penas mais similares a pelos que eles usavam para isolamento térmico. Alguns, como Venetoraptor, possuíam estilos de vida arborícola, com todos os 5 dedos apontados para baixo para poder se segurar nas árvores. O Venetoraptor, ele possuía os dedos do pé extremadamente alargados. O dedo número 4
era bastante comprido para que ele pudesse se segurar o máximo possível nas árvores, aonde ele acharia seu alimento, como pequenos lagartos e até outros lajepetídeos. Um bico similar de uma ave, coisa que surgiria milhões de anos no futuro, ele já desenvolvia para poder estraçalhar e triturar seu alimento, enquanto uma bateria de dentes realizava esse feito. Gigantes herbívoros crocodilianos, como Demastosuchus, realizavam grandes armaduras em seu corpo, como espigões ósseos de 30 centímetros, que serviam para poder afastar predadores caso eles se aproximassem. Porém, um grupo de dinossauros que chama a atenção são os Herrerasaurus. Os Herrerasaurus é um grupo meio duvidoso e também intrigante e um símbolo da evolução dos dinossauros. Os Herrerasaurus eram bípedes, similar então aos terópodes, porém, uma linhagem aponta de que os Herrerasaurídeos se dividiram muito antes da diferença de divisão dos dinossauros terópodes e saurópodes, ou seja, já foi até colocado de que os Herrerasaurus, como Gnathovorax, seriam um grupo irmão, mas um símbolo de grande evolução desses animais. Evoluindo junto, tínhamos o caso do Saturnalia. Saturnalia foi um pequeno dinossauro sauropodomorfo. O nome já diz tudo. Ele é mais aparentado com os dinossauros saurópodes, grandes quadrúpedes herbívoros de pescoço comprido. Esse animal não sabia o grande futuro que existia em suas costas. O Saturnalia tinha uma alimentação diferente, se alimentando completamente de qualquer coisa que aparecesse, um onívoro oportunista, enquanto animais como Macrocolon já eram com um corpo adaptado similar ao de um dinossauro pescoçudo. Porém, ninguém chega perto ao auge do Plateosauro, um gigantesco dinossauro e que se tornou o maior dinossauro herbívoro e o maior dinossauro do Triássico então, e manteria esse posto no futuro, ao dar origem aos grandes dinossauros pescoçudos. O Plateosauro possuía um pequeno bico queratinoso na ponta do focinho, que ele usava para poder se alimentar e triturar folhas altas. O Plateosauro ele já era um quadrúpede também, porém de vez em quando andava bípede para poder alcançar folhas mais altas, ou tornando então um quadrúpede facultativo, ou seja, ele tanto se locomovia de 4 patas quanto de 2 patas, mas preferindo andar nas 4 patas para poder exercer maior uma distribuição de peso, já de que o Plateosauro estava com um peso tão elevado que suas pernas já não aguentariam mais, o que o forçou a se tornar um quadrúpede.